para resolver. E a minha correria começou a agendar terapias para eles, às vezes 5 dias na semana. E eu falo que o Patrick, ele começou a ser criança há pouco tempo, quando ele tinha uns 8 anos, ele começou a ser criança. Antes ele vivia em função do processo, que eu colocava ele dentro do meu ritmo. Com 5 anos ele começou a andar, começou a falar, tudo dentro do ritmo dele, reverteu a gastrostomia, que ele tinha sonda para se alimentar, e ele começou a conseguir mastigar, tudo dentro do processo e da limitação do Patrick. Nesse tempo, quando o Patrick fez 5 anos, como eu trabalhava numa UTI, para mim foi sempre muito fácil fazer a gestão. Então, manipular uma sonda, fazer uma administração de medicação, era a minha rotina. Então, para mim, estava nos meus domínios. Quando o Patrick começou a apresentar uma melhora da situação da doença, comecei a fazer pedagogia. Então, eu fazia à distância, por a questão de não conseguir sair de casa. Aí eu fiz pedagogia, terminei pedagogia. Hoje eu estou terminando uma especialização em transtorno do espectro do autismo e também um curso de análise de comportamento. Isso eu digo que o que me motivou a fazer isso foi o nascimento do Patrick. Então, quando a gente se desafia, a gente às vezes não imagina quantos serão os outros desafios que virão conosco. E em 2008, a gente teve toda essa trajetória de 11 anos até mais ou menos 4 anos atrás, quando o Patrick começou a rejeitar o que ele tinha de terapias, o que ele tinha de organização. E a médica dele falou: Carlisa, o Patrick ele não se sente mais pertencente a esse grupo de pessoas, pertencente a isso que você oferece para ele. É hora da gente começar a buscar outras coisas para o teu filho. Aí surgiu a ideia da gente fundar a associação. A AMA está com praticamente 2 anos. E aí começamos eu e a André, que também está participando, de uma maratona por desvendar como era isso. E acabamos nos juntando com as outras AMAs do estado de Santa Catarina, que são mais de 20, e fundamos a associação. E quando nós fundamos a associação, a gente tinha um único propósito, que era não provocar sofrimento nas nossas crianças. Era o máximo de humanização possível e o mínimo de invasão possível. Acho que foi em 2018, né? Eu não lembro Estamos se em foi 2020. Acho que foi 2018, final 17, não me lembro. Tem uma prima minha que faz doutorado. E aí ela me disse: ó, Carlisa, vocês estão começando com o projeto da AMA? Eu conheço uma pessoa que também está tem projetos, que vai começar um doutorado e quer trabalhar com autismo. Eu gostaria que você fosse conhecer. E aí eu acabei saindo do plantão um pouco mais cedo e fomos para Salto Veloso. Eu, a Lisete e mais 2 pessoas, que depois acabaram também se tornando da diretoria da associação, para Salto Veloso. Eu não tinha a menor ideia do que a gente iria falar lá. Aí cheguei lá e fiquei como participante. Sentei num cantinho assim da sala, fiquei observando o que ia. Saímos de lá, acho que era umas 23h30, mais ou menos, começou às 19h. E aí, quando eu saí de lá, eu tinha tanto cansaço físico que meus olhos não abriam mais, de tanto cansaço que eu tinha. E eu cheguei em casa, o Patrick já estava dormindo, o Ricardo já estava dormindo. Eu dormi até no outro dia, umas 11h30 da manhã, sem acordar. E aí eu falei: nossa, que estranho, né? Porque normalmente eu sou uma pessoa muito ativa, penso que sou muito senhora das minhas ações, muito senhora do meu tempo, né? E aí voltamos. Alguns dias depois, a Lisete nos convidou. Ela falou: olha, a Arlete vai estar trabalhando aqui perto e o que vocês acham de a gente fazer uma palestra? Aí a Lisete já disponibilizou tudo pronto. Tinha já o auditório do IFC pronto, tinha a documentação pronta, era só eu assinar, tinha toda a organização, que a Lisete já tinha conversado com a Arlete. E aí eu levei para a diretoria, levei para o nosso grupo de trabalho, o pessoal falou: não, vamos fazer sim. As turmas de pedagogia, as turmas que eram afins ao tema, que é o autismo, foram liberadas das aulas para participar e assim lotou o auditório. Uhum. E naquele mesmo dia a Arlete falou assim para mim: Carlisa, vai ter renascimento em Curitiba e eu tô convidando você para participar.
E aí eu falei para ela, eu tenho tanto medo de você que eu não sei se eu vou. Falei, acho que eu vou ficar aqui na minha zona de conforto mesmo. Aí passou uns dias, ela mandou uma mensagem e falou, olha, Carlis, a data já está definida, vai ser essas datas. Eu falei, puxa, será que eu vou? Aí esperei alguns dias, continuei pensando no assunto, falei, não, não vou. Aí falei, não, tinha conseguido troca de plantão, eu trabalho em escala de 12/36 ainda agora, né? Aí eu falei, não, não vou. Aí passou alguns, assim, uns 3 ou 4 meses, ela fez contato comigo e falou, Carlisa, vai ter renascimento em Salto Veloso. Salto Veloso de Videira deve dar uns 30 minutos. Não Eu dava para falei, não, mas fugir. acho que vamos esperar mais um pouco, vamos aguardar e tal. Ela disse, podem convidar mais algumas pessoas. Aí eu falei, tá. Esperei alguns dias, falei, então vamos. Aí fomos um sábado de manhã para o Renascimento. Foi, assim, muito importante. Tem algumas coisas que eu vivenciei lá que eu ainda lembro. E uma das coisas que depois eu falei com a Arlete, que eu ainda trago para minha vida, é uma frase que ela usava muito lá, que dizia que tudo tem uma justa razão de ser. E aí, em final de 2019, ela me ligou e falou, olha, Carlita, a gente já estava a pleno vapor com a associação, estamos com 34 famílias atendidas. Ela falou, olha, eu tenho um projeto social gratuito para as famílias que são atendidas pela AMA e o projeto visa atender as famílias. Não é um trabalho que vai ser realizado com a pessoa que tem o transtorno, é com a família. E isso já despertou um interesse muito grande em mim, porque nós mães levamos o filho às 9, buscamos às 10, levamos às 11, buscamos ao meio-dia, colocamos no período integral na escola, colocamos na educação especial, mas nunca nos disponibilizamos a estar com eles. Então, normalmente, a gente é meio táxi deles para ir e vir e voltar. E, naquele momento, ela apresentou uma proposta para nós que não era invasiva e que era voltada para os pais. E aí, conversamos de novo, discutimos no conselho pedagógico, discutimos com a equipe toda a questão do projeto. E eu argumentava exatamente essas coisas. Olha, os pais que vão estar, é uma nova visão, é diferente do que a gente tem hoje divulgado e executado muitas vezes pelas famílias. E aí aceitamos. Combinamos. E em dezembro nós tivemos o primeiro encontro. Dia 1º a gente Ainda, lançou o projeto, né? 1º de ainda dezembro. um pouco receosas. E aí as famílias me questionavam muito, Carlisa, como será o projeto? E eu não tinha muita informação para passar. Eu dizia assim, não, é um trabalho que vai ser com as famílias, que vai tratar do assunto de constelação. Depois, quer dizer, eu nem sei se eu consigo ainda entender a amplitude do projeto de tão significativo que ele se tornou para as nossas vidas. E as nossas famílias que participaram, algumas também tinham a mesma expectativa que eu tinha, de como seria. E aí, em dezembro, nós tivemos o primeiro momento, que foi em Três Etilhas, né? Foi dia 1º, a gente lançou no hotel lá em Três Etilhas e dia 21 a gente começou lá na Ipagre, em Videira. E aí nós passávamos o dia todo juntos, ou sábado ou domingo juntos. Uhum. E na primeira constelação que a Arlete fez, ela separou em 2 momentos. Ela trabalhou o sintoma da pessoa que tem o transtorno e a pessoa que tem o transtorno. E normalmente nós focamos tudo numa situação só. Tanto que a gente passa a chamar ele de autista, né? A gente às vezes nem fala o nome do filho, mas fala, ele tem autismo. E aí você começa a dissociar uma situação de outra e você vê o quanto é mais importante você trabalhar o ser, você compreender aquele ser que está ali, que tem sim suas limitações, tem sim suas preocupações, tem sim seus desbravamentos para fazer, mas que tem também algo tão dele e tão nosso também, né? Porque durante o projeto de constelação, eu compreendi que o meu filho é 50% Carlisa e 50% Ricardo, que é o pai dele. Então, eu também estou ali, né? Tem comportamentos meus que estão ali.
E demora um pouco para você começar a observar isso. E o Patrick, alguns dias depois, ele começou a ter mais autonomia, ele tem dificuldade de marcha, então ele caminha ainda de uma forma que é meio diferente e que não dá equilíbrio para ele. Então, para ele ultrapassar obstáculos é um pouco difícil. E aí nós fomos no meu pai e fomos passear num... Tem umas caixas d'água no meio do mato lá. E ele disse para mim, eu quero ver as caixas d'água. Porque o eixo do interesse do Patrick é elétricos, eletrônicos, motores e instalações elétricas. E aí nós vamos ver as caixas d'água. Sim, nossa casa ela é um pouco diferente, ela tem ventiladores, ela tem liquidificadores, claro que nunca é ligado na tomada, então algumas coisas ele consegue entender o processo por aprendizagem, por um tablet que ele tem, e outras coisas, por exemplo, eu mostrei para o grupo há algum tempo atrás um vídeo que ele colocou 2 ventiladores um na frente do outro e a energia do maior fazia o menor, fazia as hélices do menor girar. E aí nós fomos ver as caixas d'água e a bomba, são 3 caixas d'água que tem, as mangueiras são algumas subterrâneas e outras não. E eu peguei na mão dele, vai andar no meio do mato, né? Era uma trilha que era irregular. Ele disse para mim, não precisa você me segurar que eu já sei sozinho. Eu falei, nossa, mas E aí, uns dias depois, a gente lá no pai novamente, ele falou para mim, eu vou lá ver a caixa d'água. E normalmente, como ele fica numa área pequena, ali na frente de casa, eu não tinha preocupação de que ele fosse muito longe. E agora, às vezes, eu pego ele, ele já está muito longe de casa. Então, também me obrigou a olhar mais para ele enquanto eu tô lá, porque eu tenho essa preocupação de que ele vá sozinho. E nessa nossa caminhada, ele passou por cima de troncos que estavam no chão, de raízes, tropeçava, mas ele não caiu em nenhum momento e ele foi muito seguro de si. Então, ele está ganhando autonomia e eu consigo contar isso para vocês com muita satisfação. Ele tem muita dependência de mim, mas assim... E também durante as nossas constelações, em algum momento, a Arlete comentou conosco assim, às vezes vocês vão sentir falta de ser as supermães, de perceber que os filhos de vocês estão tendo autonomia para fazer algumas coisas e vocês deixam de ser tão importantes. E é verdade. A gente está tão acostumado àquela rotina de... Na verdade, é uma rotina que nós mães construímos, porque eles já conseguem fazer algumas coisas. Uhum. Mas aí a gente leva o copo do Nescau, pega água, são coisas que eles conseguem fazer. Talvez porque a gente gosta de se sentir supermães, né? Supermãe de Anjo Azul. E num outro momento... Oi, pode falar. Não, eu ia dizer, vai continuar sendo uma supermãe, mas não super protetora, né? Vai continuar todo o amor, vai sendo essa mãe especial, né? Mas vai dar um espaço para a criança respirar e para o pai se achegar. O Patrick, ele tem também, depois que ele parou de ter essas internações recorrentes, que ele parou de ficar doente, eu comecei a ficar mais temerosa de situações de hospital, tanto que hoje eu trabalho na linha de frente do atendimento pré-hospitalar de rua, porque eu não consigo mais ficar dentro de uma UTI ou dentro de um hospital. Então, hoje a rua, para mim, é desafiadora, mas é mais confortável. Então, quando ele fez 5 anos, como eu tinha que trabalhar 12 horas no hospital e mais outras 36 em casa com ele, nessa questão de saúde, eu acabei saindo do hospital e vim para o atendimento de rua. Trabalho hoje numa viatura de SAMU. E aí eu, conversando com a Arlete, que o Patrick tem 2 cistos no rim esquerdo. E a Arlete falou, vamos constelar, Carlisa, então os cistos no rim do Patrick. Aí tivemos um encontro, fizemos a constelação, e a Arlete falou, agora vamos dar um tempo para a constelação agir. Mas a Carlisa, ela foi lá e marcou. Então, eu já acompanhava esse cisto desde 2017, e de 2019 para 2020 ele aumentou 6 centímetros. Então, ele estava muito grande no rim.
Aí eu fui na pediatra, ela falou, Carlisa, vou ter que te encaminhar para um urologista, porque a gente precisa acompanhar para que ele não faça uma insuficiência renal e a gente não perceba. Fui no urologista, ele falou, olha, eu vou precisar fazer um exame mais complexo, uma tomografia com contraste. E nesse tempo a gente fez a constelação. E aí eu fui e marquei a abençoada da tomografia. E a Sem Arlete sedação. Era. Sem sedação, né? Então fui, conversei com o Patrick, que a gente ia precisar fazer o exame, que era uma máquina que funcionava dessa forma, que ele ia precisar ficar deitado na maca. Chegamos para fazer o exame. Quando o Patrick entrou na sala, ele desorganizou. Chorou, 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 agitou. E era um exame que ele precisava ficar imóvel. Aí saímos da sala porque tem todo aquele agendamento, tem toda aquela organização de tempo e tal, né? E aí combinei então que nós ficaríamos até o meio-dia. De meio-dia ele se ambientaria com a sala. Depois a gente retornaria no início da tarde para fazer o exame. Aí o médico me chamou e falou assim, olha, eu vou fazer diazepam nele. Quando ele adormecer, a gente faz o exame. Só que era uma clínica, não era um hospital. Então, gerou uma certa insegurança para os profissionais que estavam ali. E nós acabamos saindo dali com o exame desmarcado. E a orientação era que a gente procurasse uma sedação para fazer o exame. Aí, até o tempo de eu autorizar novamente o exame, fazer o pré-anestésico, que também demorou para sair, passaram-se mais uns 20 dias. Chegamos no hospital para fazer o pré-anestésico. Para marcar o exame, o tomógrafo estava quebrado. Falei, puxa vida. Ó o campo. Falei, puxa vida, né? Tomógrafo quebrado. Aí demorou mais umas 3 semanas, a moça me ligou e falou, olha, Carlisa, agora podemos marcar o exame. Marcamos o exame, uma terça-feira de manhã. Chegamos no hospital, fez acesso venoso, sempre um pouco agitado, mas assim, controlável. Fizemos o exame, aí terminamos a sedação, começou, fomos para o setor de raio-x, o Patrick não dormia, porque ele já toma medicação. Então, a sedação já foi bem complicada, porque ele não conseguia relaxar para fazer o exame. Já tinha sido 20 ml de uma medicação chamada Propofol. E o Patrick começou a fazer depressão respiratória e não passava agitação. E aí, como ele tem a má formação de via aérea, ele se afogava. Na primeira imagem do exame, o anestesista reverteu. Reverteu a sedação e falou, olha, Carlisa, você vai ter que ver o que você vai fazer com o teu médico. Porque eu não vou expor ele a um risco. Chegamos lá, aí marcamos o retorno com o urologista, e ele falou assim, olhou a imagem, falou, Carlisa, finja que nunca aconteceu isso, que você não viu nada no rim dele, vá para casa, daqui a 6 anos você volta aqui para mim ter uma imagem, mas não considere nada do que aconteceu até agora e pode seguir a vida. O Patrick, ele estava comigo, ele deu uma gargalhada do meu lado e falou assim, daí o médico falou, ficou feliz, cara? Gente, eu somatizei tanto aquele dia que eu não falava mais 5 horas da tarde. Minha voz não saía. Eu comecei amanhã falando, eu fui ficando sem voz, sem voz, sem voz, quando deu o horário da consulta. Não falava mais, não saía nada. Veja, né? Mas deu tempo da constelação agir e o que ele tinha no rim ir para onde pertencia e não está mais no rim dele. Olha que coisa maravilhosa. Não precisa mais se preocupar, né? Foi um bom motivo a voz ter ido embora. Ainda bem que a voz voltou, né? O rim continua bom, mas a voz voltou. Sim, a voz voltou. É medo que faz isso com as pessoas, eu acho. É. E aí, num outro momento da constelação, nós trabalhamos 2 vezes o mesmo tema. Uhum. O Patrick, em relação ao controle do esfíncter urinário, ele é ótimo. Mas em questão de controle do esfíncter de intestino, ele não tem assim então ele manipulava muito isso. Manipulava fezes, ele tinha um comportamento de
não conseguir se organizar. Fica tranquila que a mosca, viu? A mosca ela quer participar da live, ela quer aparecer. Não me deixa quieta. Vamos incluir ela que tá tudo certo. E aí, nós trabalhamos em 2 momentos esse tema, que eu considero para o Patrick um fator de autonomia imprescindível. Que ele tenha o controle, que ele consiga ter esse controle e que ele consiga, nos momentos que precisa, ele reconhecer que ele precisa e tomar as condutas por ele mesmo. E aí nós, em 2 momentos, constelamos esse tema e o Patrick, hoje, ele já consegue organizar muito bem isso. Então, ele consegue sentir o corpo dele, ele consegue se organizar e ele consegue tomar conduta. Então, isso para nós foi um ganho muito importante. Muito importante mesmo, porque às vezes acontecia em casa, às vezes acontecia na escola, e ele é um menino que está com 11 anos e está no 6º ano. Então, para nós foi um ganho muito grande. Nossa, muito grande Só mesmo. isso já estava bom, né, Carlisa? Ele tá com autonomia de esfíncter, né? De intestino, o que ele não precisa ficar envergonhado, o que ele não fica com cheirinho para os amigos dar risada, né? Então, isso dá uma autonomia gigante. Por aí já podia parar a constelação, né? Mas tem mais. Nossa, é um ganho muito, muito significativo para o Patrick, sabe? E para nós que estamos junto no processo, também. É isso que eu queria que você contasse. O que você ganhou como Carlisa? O Patrick melhorou o rim, o Patrick melhorou o esfíncter, o Patrick fez mais um monte de coisa legal. E a Carlisa? A Carlisa, ela sempre foi muito proativa. A Carlisa é muito determinada, ela pega suas causas debaixo do braço e diz, dá licença que eu estou passando. Só que quando a gente está passando, a gente esquece que às vezes a gente tem uma velocidade que outras pessoas não têm. E aí eu aprendi na constelação, isso é um aprendizado que é meu, que o Patrick ele tem 50% da mãe e 50% do pai. E eu não compreendia como se dava esse processo. Então, eu tomava as decisões, eu organizava, eu repassava para o Ricardo, mas eu não dava o espaço para o Ricardo. E hoje eu reconheço que o Ricardo ele tem muito mais autonomia enquanto pai do Patrick, e ele tem muito mais autonomia no relacionamento deles. Tanto que o Patrick ele passava o dia todo, mamãe, 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 mamãe. E agora o Ricardo fala assim, será que ele não vai parar de me chamar hoje? E agora é o papai que ele chama. Papai, vem aqui, papai, quero te mostrar isso, papai, quero fazer isso. E melhorou muito. Quantos anos ele tem para chamar o papai, que ele chamou só a mamãe, né? Ele tem uns par de anos. Começou a enxergar o pai e chamar o pai, né? Lindo isso. E hoje às vezes eu me encontro nas mesmas atitudes. E daí imediatamente eu já tomo consciência, né? isso, tomo consciência de que aquele comportamento pode ser modificado e que o Patrick tem muito benefício com isso. Uhum. Então melhorou muito o nosso relacionamento porque eu consigo dar espaço para o Ricardo. Uhum. Eu digo que antes eu parecia um trator de esteira, sabe? Que atropela tudo, assim, ó, tá? Vai abrir uma estrada, então vai abrir a estrada. E hoje não, hoje eu consigo ponderar isso muito na relação, eu consigo perguntar para ele, eu consigo esperar a opinião dele, eu consigo deixar ele decidir também sobre o Patrick, como fazer, o que fazer, em que momento fazer, e tem melhorado muito nossa relação, muito mesmo. Isso daí! Porque quando o filho vai para o pai, sobra tempo para a mãe descansar também, para a mãe fazer outras coisas, se cuidar para ficar mais bonita para o pai da criança. Porque o pai da criança chegou antes que a criança. Então, na relação, quem vem primeiro é o Ricardo, depois vem o Patrick. Estava meio que invertido, né? A gente só viu o Patrick. E o Ricardo estava para o escanteio. Agora começa a ver o Ricardo, ver o Patrick, e cada um tem o seu lugar. Daí tudo começa a ficar mais harmônico, né? Que para existir o Patrick, sempre tem que ter os maridos primeiro, depois que vem os filhos. Né? Não dá para inverter a ordem, ter os filhos primeiro, os maridos vêm depois. Precisa do espermatozoide, do peixinho, né, Ana? Precisa do peixinho. Né? Que lindo isso, Carlisa.
Eu fico bem feliz, isso faz meu coração bater feliz. Eu vou dizer para as pessoas, quem tiver alguma pergunta para fazer para você, levanta a mãozinha para o Lídio, enquanto isso você vai falando. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, de como foi, enfim, levantem a mão, abrem a câmera e aí o Lídio dá passo para vocês. Continue aí, Carlisa, contando para nós. O que você acha importante as pessoas que não conhecem constelação, principalmente aplicada ao autismo, né? Tem uma coisa que você falou numa que você gravou dos relatos, né? Que a criança, ninguém mexe com ela, ela fica em casa, fica brincando com a tia, com o avô, com quem quiser. Quem são trabalhados são os pais. E os pais mudando, automaticamente a criança muda, porque a criança é só reflexo dos pais, dos avós, dos tios, seja o que for. E a prática da constelação, né? A gente leva umas frases para casa, cada um tem a sua. E ela é de graça, não custa nada, é só repetir, joelhinho no chão, reconhecer comportamento, né, Carlisa? Respira, chama o adulto, a gente escorrega a vida inteira. Como diz a nossa professora Brigitte, até o último suspiro a gente vai estar aprendendo. Eu não me canso de contar que o Bert, aos 92, ainda fez uma constelação para tomar a mãe, então imagina nós o que temos para andar, né? Que acabamos de começar, né? Então continue, Carlisa. Até alguém, se alguém quiser perguntar alguma coisa, depois para a Carlisa, fica à vontade. Durante essa nossa trajetória de 11 anos, o Patrick teve momentos que ele não tolerava algumas coisas. Talvez pela forma como eram apresentadas ou pela invasão que acontecia dentro da organização e do organismo dele. E durante todo esse tempo, como a Arlete falou, eu tirava o Patrick da nossa casa e levava o Patrick lá. E mesmo que o Patrick não quisesse ficar, ele tinha que ficar. Porque aquilo, para ele, naquele momento, eu via como uma coisa importantíssima, o desenvolvimento do Patrick. E aí nós falamos que eu sempre conversei com o Patrick e sempre falava para o Patrick antes dele nascer: filha, a mamãe vai aceitar você do jeito que você for. E aí, um certo momento, eu me questionando sobre tudo isso que a gente vivia, e eu a todo momento tentando modificar, né? Modificar o jeito que andava, modificar o jeito que falava, modificar o jeito que comia, modificar como comia, modificar os comportamentos. E dentro do processo da constelação, você percebe que quando você aceita algumas coisas, você não precisa ter um filho perfeito, você não precisa ter um filho dentro do teu molde, você precisa ter uma criança feliz, você precisa ter uma filha feliz, um filho feliz. Quando a gente busca muito essa questão do perfeito, do ser perfeito, do sentar perfeito, do dormir no horário certo, o nosso nível de estresse e ansiedade ele fica muito alto. E nós perdemos muita qualidade. Então, quando eu também me propus a ir para o projeto, eu compreendi uma parte desse processo, sabe? E, inclusive, alguns dias atrás, conversando com algumas famílias que estão chegando para a associação, ou que vêm buscar uma orientação, eu falo: pais, olhem para vocês. Olhem para o olhar que vocês têm para o filho de vocês. Olhem para a amplitude que tem esse ser que está na tua frente, que tem os sofrimentos dele, que tem as dificuldades dele, e que daqui a pouco a gente acaba impondo um processo de perfeição, perfeição, perfeição que nem nós não temos. E às vezes os pais me olham assim, demora um pouquinho até eles compreender da forma, e eu falo para eles: olha, talvez uma terapia para nós pais tenha um reflexo tão ou mais importante do que a gente colocar eles em horas de repetição, de trabalho repetitivo, de treino repetitivo. Talvez de alguma coisa que cause dor neles, porque a gente não está sabendo naquele momento qual que é o sentimento deles. Então, olhem, vamos olhar um pouco para nós pais, para ver se de repente não é nós que temos que mudar um pouco essa forma, não é nós que temos que suavizar o nosso olhar, para ver e para perceber o quanto eles têm para nos dar, o quanto eles nos dão, o quanto eles nos doam. E eu sempre penso em relação ao Patrick, que é diferente uma criança que está evoluindo dentro do seu ritmo,
que nasceu com aquela condição e, por exemplo, uma pessoa que perdeu, uma pessoa que tem todos os seus movimentos, que tem todos os seus... E daqui a pouco sofre um trauma, sofre um acidente de carro, tem um trauma de coluna, alguma coisa, e perde. Então, o autismo é uma condição que a criança nasce com ela. Mas ela é uma condição que, com o trabalho dos pais, com o trabalho da pessoa, ela vai se modificando e vai evoluindo. Uhum. Daqui a pouco, um nível que é um severo, ele é um moderado. Uhum. Daqui a pouco, o olhar do pai, a forma como o pai se dispõe a participar de processos como esse que a Alma participou, da constelação, o quanto ela suaviza para a criança, o quanto suaviza para a família esse processo, sabe? O quanto muda a forma de você entender o luto. Quando você idealiza um filho perfeito, um filho que vai ser doutor, que vai ser pós-doutor, que vai ser o melhor administrador, que vai ser o melhor médico, e de repente ele quer ser feliz, ele quer que os pais olhem ele com esse olhar de amor, com esse olhar suave que o processo e o projeto nos proporcionou, sabe? Nossa, é fantástico, é fantástico. E parar de olhar só para a doença, né? Para a patologia, só para o transtorno. Olha para a solução está onde? Está quando a gente olha para aquilo que o autista está olhando. Como diz o hino, né? É uma realidade que todo mundo insiste em não ver. Então, quando os pais conseguem olhar para a realidade que o autista traz, que é o sintoma, que ele está olhando lá para os excluídos, da família, tanto do pai quanto da mãe, e tira o foco dele e olha para a solução, que a solução está lá, aí ele fica relaxado, leve, feliz e os pais com presentes, né, Carlisa? E aí a gente consegue ver que esse filho que tanto ama, que veio cheio de sintoma, ele é perfeito do jeito que ele é. Do jeito que ele é. E ele veio ser quem ele veio vencer, e não o que eu gostaria que ele viesse vencer, né? Porque outra coisa que a gente aprendeu lá é que ninguém está no comando, né, Carlisa? Conta aí para nós que você falou esses dias. Em janeiro, eu tive todo esse processo do Patrick, que eu queria fazer o exame, eu queria fazer o exame, eu queria fazer o exame, e eu não conseguia fazer o exame. Aí, eu indo lá para casa do meu pai, 11h30 da noite, e eu ando de Fusca, um Fusca número ano 69, né? Bem faceira. Botei fogo no carro, gente, pegou fogo no motor do carro. Chegando lá no meu pai, deu aquele fogaréu, e eu falei, agora quebrou o extintor, tive que pegar o extintor do carro da minha irmã. Eu, o Patrick e outra pessoa dentro do carro. Ranquei tudo isso dentro do carro. Aí fiquei a pé, né? Fiquei janeiro a pé, fevereiro a pé, dependendo de outras pessoas. Muito brava, porque assim, não é possível, né? Não é possível que eu tenha uma coisa organizada, que eu quero fazer um exame, que eu quero fazer as coisas tudo e eu não consigo fazer. E aí a Arlete falou para mim, Carlisa, você precisa entender que tem coisas que não estão no seu controle. Que a gente está a serviço de algo maior. Que a gente, que as coisas são, como é a fala? Ação do jeito que tem que ser, e não do jeito que a gente gostaria que fosse. E aí eu, novamente, recorri a Arlete, né? Que não foi nem dia da constelação. Falei, chorando minhas pitangas para ela. Ela falou assim, então... E aí hoje, inclusive, nós conversávamos sobre a questão da pandemia, do processo, do autismo, da associação. E ela fez uma fala comigo que eu passei o resto do dia... O que eu falei? Pensando, ela falou assim que a pandemia, o Covid, não pense que você é tão maravilhosa assim. Porque você está dando muito menos do que você tem capacidade para dar. Você encontre soluções, porque soluções estão aí. E olha, gente, é um aprendizado de dezembro até agora, em junho, que foi nosso último encontro no domingo, que foi um encontro online, que mudou muito meu modo de ver, meu modo de sentir, o meu modo de me colocar no lugar de outras pessoas, de não julgar tanto algumas situações, sabe? De não medir com os parâmetros da minha régua, né? Uhum. E foi tudo através do projeto que eu consegui ampliar muito, 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 muito isso. E o que eu acho bárbaro, né, no projeto, porque ele não é um remédio que toma e acabou.
Não, ele continua para o resto da vida. Então agora tem mais recurso, né, Carlisa? Para poder olhar para as situações, né? E agora eu lembrei, que ela falou, ai meu Deus, o povo está apavorado com a pandemia. Daí eu falei, nossa, a pandemia para mim é uma benção, ela veio ensinar muitas coisas. Uma delas que a gente está todo mundo aqui no Zoom, senão não estaria. Que aquela minha contribuição que eu estava dando para o universo, que eu achava que eu era o ser maravilhoso, ela era muito pequena. Se reinventa, negona. Se vira nos 30, vai ver na dificuldade, se você é tão boa assim quando você achava que você era na facilidade, né? Porque a gente está passando agora pela pandemia, mas a gente tem internet, tem Zoom, tem água, tem... Claro, tem pessoas que estão lá na periferia, mas nós, vamos falar da nossa realidade, se a gente for pensar, como é que era na guerra que os nossos ancestrais passaram? Estava ali, 40 anos atrás, 35, 45, 50. Será que a gente teria dado conta de passar por frio, fome, medo, Não ficar em casa no sofá, né? Salvo alguns que trabalham na linha de frente, né, Carlisa? Como lidar com essa realidade? Então, será que realmente eu sou tão maravilhosa como eu acho que eu sou, né? Porque tem gente que vem fazer constelação e acha assim, muito obrigado pro ancestral, tá bom? Tchau, muito obrigado, agora me dá aqui que eu vou embora, eu quero ser maravilhosa. Não é assim, né? Reconhecer o valor deles, o tanto que eles doaram de vida, de empenho na dificuldade, para hoje a gente poder estar aqui, desfrutar disso, né? Então, é nesse sentido que a pandemia vem nos ensinar que a gente não é tão maravilhoso quanto a gente achou que era, né? E é se reinventar na crise é que a gente descobre as nossas potencialidades e se rende ao destino. E quando a gente se rende ao destino, fica mais leve, né, Carlisa? Leve. E eu tô desafiando a Carlisa aí a fazer um monte de coisa, hein? É só o começo. Sim, sim. Adoro fazer isso com as pessoas, desafiar, para tirar o seu melhor, né? Entender que tudo é uma possibilidade para mais amor, inclusive quando pega fogo no carro, né, Carlisa? É uma possibilidade para mais amor, para mais isso, para mais aquele outro, mais aquele outro. Ficar um pouco mais vulnerável, né? E aí o Patrick, eu falei, sai, 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 tá pegando fogo. Ele saiu, minhas irmãs tiraram ele de perto do carro, isso já era quase meia-noite, e eu procurando um extintor para apagar, assim, de uma certa forma, conheço do assunto, mas nunca tinha preciso fazer. E o Patrick, assim, muito tranquilamente, no outro dia ele só tocou no assunto comigo e falou assim, pegou fogo, né? E eu, assim, preocupadíssima com a situação e como é que o Ricardo ia reagir à situação. E o Patrick, tá tudo Tranquilo. certo. Mãe, pegou fogo. Eles são umas bênçãos. Umas bênçãos. Tem que aprender com eles, né, Carlisa? Cada dia mais, né? Essas crianças são as que mais amam. Os pais que recebem as crianças amam profundamente o seu sistema também e se oferecem para um destino que não é um destino fácil, é um destino um pouco mais, que exige um pouco mais de dedicação, né, Carlisa? De empenho, mas é um destino muito amoroso quando a gente começa a perceber que ninguém foi escolhido a dedo, você vai ter um filho autista, você vai ser castigado. Não, é amor isso, né? Então a gente transforma o amor em nó para o amor que ilumina, o amor cego pelo amor que ilumina, e aí fica mais leve. Aí a gente consegue entender que tudo está a serviço, de uma justa razão, né? Que a gente não entende, mas que está a serviço. E aí vai ficando mais leve, as crianças vão ficando liberadas, os pais sobra tempo para namorar com a mãe com o pai, quem não tem namorado arruma o outro, e assim é. Mas tem que incluir o pai no coração da criança, o pai biológico. Se não incluir esse, não consegue arrumar outro namorado. Porque aquelas que estão sozinhas, né? Porque o lugar do papai é no coração do filho 50%. O que o Patrick disse pro pai dele? Conta aí que eu achei lindo aquilo, daí vamos ver se tem alguém que quer fazer pergunta, que a gente tem mais 10 minutinhos. Aquele dia que o pai dele foi buscar ele. Nós no ficamos sítio. Quando começou essa questão do isolamento social, eu fui para casa do meu pai, que tinha minha irmã mais velha de férias, e o Patrick ficou a maior parte do tempo lá. E aí, num dos momentos que ele retornou, eu já tinha voltado de manhã para começar a trabalhar, ele voltou de meio-dia com a minha irmã. E o Ricardo foi buscar ele no posto de combustível para eles trocar de carro para o Patrick vir para casa e minha irmã ir para o trabalho. E aí ele começou eufórico dentro do carro. Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai.
Aí saiu do carro, ele falou, papai, eu amo você, eu estava com saudade de você. Ai, que E agora lindo. ele fala para o Ricardo, papai, eu amo você. Papai, hoje você vai ficar em casa comigo? Quando a mamãe vai pegar férias, porque o Ricardo está de férias, Sim. quando a mamãe vai pegar férias também, Bem, porque a questão família agora, é importante. e nós estamos mais próximos, porque Uhum. ele está num certo isolamento mais restrito, o Ricardo está de férias, então eu continuo trabalhando, mas eu tenho alguns momentos que eu consigo ficar à disposição deles Uhum. também. E ele manifesta isso. Ah, e ele fez uma coisa muito interessante. Ele está brincando de imaginação. Olha que lindo. Há alguns dias eu estava lá fora e ele com os fios de luz. Aí, assim, tem os varais lá de Uhum. casa. Eu coloco os cobertores por cima dos varal e ele faz um túnel de cobertores e ele Uhum. brinca de fazer a instalação. E ele conversando, conversando, conversando. E eu falei, filho, o que você está fazendo? Ele me disse, não, está vendo que estou instalando um ar-condicionado imaginário? Como é que você me pegou, Carlisa? Faz favor. Então, ele produz, ele Sim. consegue imaginar uma cena, ele consegue recriar alguma coisa que ele viu. Por exemplo, depois eu fui ver que as questões dos ventiladores, ele viu um vídeo de produção de energia eólica. Então, ele está conseguindo histórias, ele consegue me contar histórias. Ele fala, hoje aconteceu isso na escola, ali antes de começar o isolamento. Então, hoje ele consegue se ver como um ser social, atuante, desenvolvendo o papel dele de uma certa forma, e ele consegue me transmitir isso. Ele consegue me dizer, hoje aconteceu isto, Uhum. hoje eu fiz isto, eu fui importante para este processo. Claro que ele me fala da Uhum. forma dele, mas Claro. ele consegue ser um ser social. E não mais alguém que está sob os meus cuidados, porque foi designado para mim sob os meus cuidados. E para fazer muita terapia. Eu não tenho É, nada contra as terapias. Eu sou fonoaudióloga, acho que é importante, mas a TO é importante, a música é importante, a psicóloga é importante, a estimulação da psicomotricidade é importante, e tudo é importante, mas tem que ter um espaço também para a criança ser criança. E, assim, os questionários vão me contar isso, né? O relato dos pais já me contaram, mas os questionários, assim que a gente vai tabular eles, eu penso que a minha hipótese é que, sem olhar para o sistêmico, não adianta levar 10 horas por dia na terapia, que não vai funcionar, vai enxugar gelo. Não tem pra onde correr. Então, deixa metade daquelas 10 horas de terapia por semana, daí não por dia, né? Assim, bem pouquinho, que é importante, mas olha para o sistêmico. Lembrando, Arlete, que for o período que eles ficaram mais em casa e que os Ah, é? resultados foram mais vibrantes, né? Isso, é importante, Ana, obrigada. A gente começou o projeto 21 de dezembro, então, efetivamente, que era férias. Aí teve 15 dias de retorno em fevereiro, daí Covid. O que eu também agradeci o Covid, então ele nos permitiu ficarmos os 6 meses, que é o contato com esse projeto, né? Claro que as constelações, como eu falei para os pais, gente, quiser continuar fazendo constelação o resto da vida, é a melhor coisa que tem que fazer. Exercício não tem para correr, tem que fazer. Não teve estimulação de outros profissionais, então não teve interação, né, Carlisa? Eles ficaram com a família. E que coisa melhor você ficar com uma família que agora está mais presente, consegue estar mais conectada, né? Consegue estar mais vivaz e interagir cada um no seu lugar, né, Ana? Bem Mais lembrado, obrigada. funcional, né? Mais Mais funcional. funcional. Isso. Obrigada, Ana. Eu tinha esquecido desse detalhe. Isso é bem importante ressaltar. Eu não estou dizendo que as outras terapias não são importantes. Não é isso. Mais, menos e cuidado sistêmico. Carlisa, faltam 5 minutos. Obrigado, Ana. A Ana é minha colega e também participou do projeto, interagiu. A Ana é a rainha das visualizações. Manda visualização, né, Ana? E o negócio desenrola, né? Isso é lindo. Obrigado, Ana. A Ana é parceira do projeto, né? Então, a Ana era a que mandava um monte de visualização e não é que passava, né, Ana? Fazia uma visualização e passava a dor, melhorava o comportamento da criança. Não sei o que acontece, mas esse igual funciona. Vai lá, Calisa. Mais
uns minutinhos. E daí, se você quiser fazer algum pedido para a Ama Videira, aí aproveita, que vai ficar gravado, depois vai para o YouTube. Nós vamos editar e a gente vai disponibilizar lá no YouTube, no nosso canal. Então, a Ama Videira, ela é uma associação que tem 1 ano e... Na verdade, ela foi fundada em abril de 2018, mas o CNPJ dela a gente conseguiu em julho de 2018. Então, nós vamos ter efetivamente, daqui a alguns meses, 2 anos. Ela é uma associação que ela vive basicamente de eventos que nós, voluntários da associação, promovemos, de doações da sociedade civil e de trabalho voluntário. Então, a gente faz bingos, a gente faz jantares, a gente faz rifas, e a gente recebe doações, trocos solidários de lojas, de empresas, e agora está tudo momentaneamente parado em consideração a essa questão que o país e que o mundo está vivendo. Então, dentro desses projetos nossos, a gente tem uma coleta de esponja, a gente recebe esponja, aquela de lavar louça, depois a gente comercializa e recicla. A gente tem um brechó de roupas e utensílios domésticos usados, roupas e calçados. E se em algum momento alguém souber ou tiver contato com pessoas que têm esse hábito de ser solidário, de fazer doações, ou empresas que de repente estejam dentro desse ramo e que tenham projetos sociais, fiquem à vontade para nos procurar, que nós aceitamos. Desenvolvemos projetos e executamos e somos muito ativos e não deixamos ninguém quieto. E daqui a um tempo vai ter lenços lindos do projeto para vender lá, aqui, ó. Esse aqui é da menina, olha que lindo aqui, como tem meninas. Nesse projeto não tinha nenhuma menina, mas existem muitas meninas, né? Com autismo já. E vai ter várias cores, modelos e desenhos que o Fábio fez para nós. E eles vão estar lá no site da Ama Videira para vender, para ir para os congressos, né, Carlisa? Então, a gente tem uma página no Instagram, a gente tem uma página no Facebook, tem o nosso Facebook também, interativo. Nós temos um site e nós aceitamos doações também na conta bancária da AMA, caso alguém tenha interesse em nos ajudar. Atendemos 34 crianças e estamos com 7 na fila de espera, que a nossa questão financeira e de espaço não nos permite, nesse momento, ter essas 7 famílias dentro da associação. Mas a gente vai conseguir, vai dar certo, porque a gente... Hoje a Carlisa me fez... Depois a gente vai pôr na live a conta. A gente vai para o mundo. E qual é o pedido que você fez hoje? Conta aí para o povo, que daí... Ana, segura aí. Nós temos um presidente abençoado, que é o Adelar, que está por aí? Que é muito centrado, que ele dá conta de todos nós outros que somos mulheres imperativas. E aí ele pontua nós. E aí ele tem um projeto para gente fazer um desenho do que a gente quer da sede da associação física. E eu, conversando com a Arlete hoje, sugeri para ela para que a gente faça uma visualização de como vai ser nossa AMA sistêmica e de como a gente vai implantar o projeto dentro da associação. E a gente começou hoje a falar sobre isso. É nosso grande desafio. Ir para o mundo. Ir para o mundo, isso daí. A primeira AMA sistêmica do mundo. E aí eu conversei com a Ana e a gente vai caçar uns colegas consteladores para vir de voluntário num Zoom, tipo a Johnny, a Mari, outras que vêm sempre, para a gente fazer uma constelação para abrir isso, porque apareça a melhor solução, como implantar, como desenhar. Uma coisa eu sei, vai precisar ter uma sala grande para fazer constelação. Isso eu sei. Isso já estou sabendo. Tem que ter uma sala grande para constelar, integrar esses pais e dinâmica de grupo e constelação e assim. Né? E aí a gente vai marcar um dia, vai mandar o convite para os nossos colegas para serem os representantes por Zoom, como a gente tem feito os grupos, né? E para a gente olhar para a AMA e que apareça a melhor ideia, a melhor solução para realmente esta AMA ser um modelo mundial de AMA sistêmica e depois implantar pedagogia sistêmica para os profissionais que atendem, além da constelação, que daí é outro departamento para a saúde, né? Que é o que eu estou fazendo, a Ana. Então, para realmente ficar uma visão sistêmica, uma alma sistêmica e a AMA ficar a serviço dos pais e não a serviço do autismo. Ficar a serviço das famílias, né? E aí eu penso que a gente pode ter resultados aí fantásticos do jeito que a gente teve nesse projeto, né? Eu estou assim muito agradecida, porque só felicidade. A gente deu 10-0 no autismo.
Demos um show no autismo, igual, Deu um show igual o hotel fala. Theo. Deu um show no autismo. Ah, que bom. Então, eu quero agradecer o presidente que está aí, o Adelar e a Vivi, o casal. Adelar, quer dizer alguma coisinha? E depois nós vamos pôr a conta, as coisas para o depósito, mas fique à vontade aí que também temos que marcar a live de vocês para contar as melhores, Benjamin. Boa noite a todos. Então, estou na presidência da AMA, e desde então eu conheci essa criatura fantástica. Pense numa mulher lutadora, guerreira, que arrasta a gente para cima e para baixo. E dessa forma a gente vai construindo o que a gente visualiza. E o que a gente tem ainda para frente para construir é muito grande, é gigantesco. O que a gente busca não é só a nível regional, então a gente busca algo bem grande mesmo. E graças ao seu projeto e toda a sua equipe, nós estamos abrangendo o mundo nesse instante. Então nós temos muito a agradecer a todo esse projeto, foi fantástico participar. A gente agradece de coração e a gente viu toda a evolução num curto espaço de tempo. Isso é fantástico, principalmente para os nossos pequenos, que é o período onde eles ganham mais. Então, isso é um ganho familiar para todos que participaram e isso agora vai ser divulgado para o mundo. Quanto a Carlisa, já falei, ela é fantástica, eu me inspiro nela, todo dia a gente está conversando, trocando ideia, em prol de um bem maior. A gente não pensa em nós, a gente pensa nos outros. E assim a gente vai trabalhando e vamos lutando. Muito obrigado. Isso daí, Adelaide, você falou uma coisa, né? Foram 3 encontros de 8 horas, né? E daí as constelações individuais, depois grupo por Skype, o Zoom. E olha o resultado. Então, quanto se for comparar em tempo dos pais? Leva na terapia 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 4 semanas no mês, 5 no mês, né? E o resultado? Então, assim, é um tempo condensado e você tem um super resultado, né? E as crianças vão evoluindo, a família vai melhorando, tudo vai melhorando, né? Sim, Adelar, conte conosco, a gente já está no mundo, né? Esse dia nós estávamos em 9 países num trabalho aqui de uma live, um grupo de constelação por Zoom. E a gente, sim, já estamos traduzidos para o espanhol, para o inglês, para o italiano e o alemão. Falta só encaixar lá no YouTube. Mas nós já estamos no mundo, sim. E já lançamos, colegas consteladoras, nós já lançamos a semente do Congresso Internacional de Autismo e Constelação, tá, Mari? Vamos precisar de você, Johnny, você também. O que eu gosto de frisar sempre é que as conexões que faz as ligações entre um, outro ou vários. Então, essas conexões, nesse período agora, que a gente tem muito mais conexões do que a gente imaginava. Sim. Presente do Covid, né, Adelar? Está permitindo a gente espalhar o projeto, e não só o projeto, muitas outras coisas, né? Agora vamos falar daqui da nossa realidade, mas está permitindo nos conectar com tantas outras pessoas. Por exemplo, se não fosse o Covid, no domingo que foi o nosso final, a gente talvez não ia ter a Elisete lá com nós, não ia ter o Fábio que desenhou, né? Então, assim, foi possível fazer várias conexões, né? E tá todo mundo junto e a gente não perde a qualidade do trabalho, né? Então, isso que eu acho lindo. A senhora primeira-dama, muito obrigada ao casal. Né, primeira-dama? Só agradecer. A primeira-dama, viu? A Carlisa nem a Adelar, ela é pequenininha, mas ela puxa um monte de gente, né? Realmente, ela arrasta todo mundo. Ah, legal, muito bem. Diga, Carlisa. Sabe do que eles me chamam aqui de pinga quente, que diz que quando a gente ferve pinga, ela pula para tudo que é lado. Eu nunca fervi para saber o que acontece, mas diz que quando ferve pinga, ela pula muito. Eles me chamam de pinga quente. Ai, Carlisa. Carlisa, pinga quente, então, né? Muito obrigada.
Né, pela sua disponibilidade, pela coragem, você que foi chamando a Adelar, a Vivi, mesmo tendo as suas questões de correr da constelação, porque realmente dá medo, a gente não sabe o que vai encontrar, e olhar para nós mesmos, tem que ter coragem, dói, né? A gente perde algumas ilusões que a gente tem com a gente mesmo, né? Mas dá um crescimento, dá uma força, dá uma autonomia, assim como as crianças ficam autônomas, os pais vão ficando mais autônomos também, né? Então, isso é muito legal. Então, eu agradeço sempre esse grupo da AMA que me permitiu fazer o primeiro projeto social. E a gente vai lançar agora no segundo semestre o próximo projeto social. E aí a gente está estudando as regras. Enfim, as pessoas que quiserem, entidades, né, se candidatarem para a gente levar o projeto para dentro do espaço. E estamos vendo a possibilidade de fazer um só online agora nesse período Covid também. Então, em breve teremos novidades lá na página e no meu site sobre isso. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta para a Carlisa ou tá tudo certo aí? Só pergunta fácil, né, Carlisa? Pergunta difícil, não. É isso, então. Eu quero agradecer a todos vocês e as minhas colegas, dizer que eu vou mandar convite para vocês para ser representante, se vocês estiverem disponíveis, né, Johnny? E aí a Mari também, a Mariângela também. A gente conheceu a Mariângela lá em Madrid, ano passado, e a Johnny em São Paulo. A Johnny é de Porto Alegre. Então é isso, gente, ó. Muito obrigada. Carlisa, quer dizer mais alguma coisa antes de a gente dar tchau para todo mundo? Obrigada aos que participaram e ter disponibilizado o seu tempo para ouvir um pouco da minha história, um pouco desse projeto que a Arlete conseguiu transformar tão ricamente para nós. Tenho certeza que virão muitas outras coisas por aí. Isso é só um pequeno percentual do que a gente já está desfrutando. E dizer para vocês que nada é impossível desde que a gente queira de fato. E devemos ser apaixonados por algo para que a gente consiga fazer tudo que a gente tem de projeto para fazer. E as paixões nos movem, as boas paixões nos movem. E desafios são necessários. Sem desafios não poderíamos chegar onde chegamos. Então, se o Patrick não tivesse vindo, hoje eu não estaria aqui. E eu tenho que agradecer a ele por tudo que ele... Porque se ele não tivesse nascido naquele novembro de 2008, provavelmente eu estaria buscando recursos financeiros, trabalhando 12 horas de noite e 12 horas de dia em unidades de saúde. Então, eu jamais me imaginei nem fazendo pedagogia, nem fazendo especialização em autismo, e menos ainda ajudando no projeto da AMA. Essa, então, eu nunca nem tinha ouvido falar. E obrigada a cada um que me proporcionou isso e obrigado pelo convite, Arlete, de me proporcionar estar aqui. Obrigada a você pela disponibilidade, obrigada. Né? E, ó, beijo pro Patrick, pro pai do Patrick, né? Muitos beijos pro pai do Patrick. Obrigada, Lídia, aí do outro lado da tela, né? Obrigada a todos vocês e nos vemos em breve, certo? Daqui 15 dias, a live da Andréia sobre intolerância... Não, a da Andréia é sobre terror noturno. Então, daqui 15 dias vamos ter a live da Andréia, que é a mãe do Miguel Gaio, sobre terror noturno. Ela vai contar como a vida dela mudou com relação ao terror noturno. Agora ela já dorme. E o Miguel também, depois das constelações, né? Então, e aí tem outros que vão contar de outras coisas, outras lives, sobre alimentação, sobre não sei o que lá, que aconteceu lá na casa dele, da Vivi, a Maristela também. Nós vamos fazer constelação com todos os pais. Então, vai ter 10 lives, constelação, 10 lives com todos os pais. A Carlisa iniciou, e aí depois a André, e a gente vai agendando de 15 em 15 dias as lives para contar isso, para as pessoas não terem medo de vir fazer constelação familiar. Né, Carlisa? Que não dói um pouco, mas depois resolve. Certo, gente? Ó, um beijo no coração de vocês. Muito obrigada pela disponibilidade do tempo, pela atenção e até breve. Tchau, tchau.